Começar falando um pouco sobre essa construção, né, sobre a ideia de mulher no ensino de história, né, no ensino de história e na própria historiografia, né, dessa ideia de como a historiografia, né, e como o próprio ensino de história demorou, né, para pensar essas questões das mulheres. Eu lembro aqui da década de 80, em especial, né, eu estava me formando e a ditadura tinha acabado de acabar, né, gente? E nós estávamos ali com uma série de processos, né, nas escolas, os documentos. Quem é mais velho aqui vai lembrar, mas pelo jeito todo mundo aqui é bem novinho, né? Mas lá na década de 80, a gente tinha aqueles documentos da SEMP, né? Os documentos, cursos do FDE, né? Da FDE, a Fundação para o Desenvolvimento da Educação, e havia aquela discussão em torno de como é que a gente ia ensinar a história, né, gente? Acho que sempre foi uma grande briga, né? De como é que ia se ensinar a história, de que sujeitos e sujeitas a gente ia falar, como é que a gente ia trazer outras histórias para dentro daquela história que até então tinha sido uma história de caráter mais positivista, linear, né? Vazia das experiências, né? E daí a grande briga naquele momento eram as discussões sobre que sujeitos, né? Então, ali vem aquele discurso sobre os excluídos, os de baixo, os marginalizados, né? Mais para frente, os subalternos. Então, assim, expressões que nós na academia criamos, né? Já na Europa esse debate já vinha, né? Na década de 60, 70, mas expressões que de certa forma já carimbavam, né, gente? Já colocavam em caixinhas as diversas experiências históricas, né? E aquela discussão ali na década de 80 e um pouco da década de 90, ela também era uma discussão que tratava os sujeitos da história, né? Era sempre no masculino, né? Os excluídos, né? Os de baixo. Então, sempre uma concepção masculina de história. Né? Então, não havia uma especificidade sobre a questão das mulheres. Né? Eu lembro que, terminando a universidade, né, eu fazia PUC São Paulo, e no último ano era uma visão marxista, né? Era lógico, a gente estava terminando a ditadura e tinha essa postura de enfrentamento, mas eu lembro que um dos professores, então chamado Elias Saliba, trouxe um debate, né, sobre a chamada nova história, escola dos análises, os novos objetos, novos sujeitos, né? E ele trazia ali a discussão, então, sobre o cotidiano, sobre o desejo, sobre as experiências, sobre a cultura, né? E eu, naquele momento, fiquei tão encantada com aquela discussão, mas morri de vergonha, né? Morria de vergonha de dizer para os meus amigos e amigas que eu tinha me encantado percebendo que as classes sociais tinham gênero, né? Que as classes sociais tinham raça, que as classes sociais tinham religiosidade, tinham outras expressões, né? Que era possível pensar esses corpos de forma também subjetivas e não apenas objetivas, né? Que objetivo e subjetivo se intercalavam, né? Negociavam. Então, ali naquele momento, a gente pensava um monte de coisa, mas ainda assim a história e a historiografia permaneceram
silenciando determinados grupos, entre eles mulheres, indígenas, né, população negra. Não vou nem falar aqui dos ciganos, dos imigrantes, da população LGBTQIA+, né? Nós já falamos isso a semana passada, né? Como é que essas pessoas e grupos não são contempladas durante muito, muito tempo. Né? Mesmo na maior das boas intenções, né? Mesmo nas reformulações dos livros didáticos, mesmo nas reformulações dos currículos, né? Nós ainda secundarizamos em muito, quando não terceirizamos, quando não desaparecemos com as histórias de determinados grupos no ensino de história. Né? E aí eu parto aqui de algo que a gente já começou a falar semana passada, que é a visão que boa parte, né, dos livros didáticos tem trazido sobre as mulheres. Né? Então, como é que as mulheridades aparecem, né, no ensino de história? E eu parto aqui de um trabalho, né, muito bacana da Suzane Rodrigues, né, que vai estudar alguns livros didáticos, né, e partindo, então, daquela orientação toda, né, do PNLD, né, de 2018, que se comprometia, né, então, uma orientação para os livros didáticos, que, obviamente, repercutiam no ensino de história. Né, essas orientações diziam que era preciso que os livros didáticos promovessem uma imagem positivada da mulher. Né? Pensando esta mulher em vários lugares, em várias ações, então, diferentes trabalhos, diferentes espaços e relações de poder, né? E o PNLD dizia que era preciso reforçar a sua visibilidade e o seu protagonismo, né? Que nós deveríamos abordar as questões de gênero, né? Pensando uma sociedade não sexista, uma sociedade justa, igualitária, que combatesse a LGBTfobia, né? que combatesse, em especial, a transfobia, né? Num compromisso de combate à violência contra a mulher. Né? Isso em 2018. Hoje nós temos uma BNCC que desapareceu com as palavras de gênero, sexualidade, e que jogou ainda mais para baixo, né, do ponto de vista oficial. Né? Não estou falando da nossa capacidade de recriar e de subverter isso em sala de aula. Né? Mas, do ponto de vista oficial, estas orientações desapareceram. Né? E o que restou das mulheres nos livros de história, como a gente já falou, é uma história não de visibilidade, não de empoderamento, né? A não ser lá no box final do livro, né, do capítulo, né? Mas uma história que parte de uma representação de mulheres e homens que perpetuam as relações de gênero desiguais, as hierarquias de gênero desiguais. Né? Nós, com boas intenções, talvez, né? Mas normalmente a gente vê que são livros escritos por homens, né? Mas às vezes também por mulheres, a gente vê a perpetuação, então, de imagens que reforçam dentro da sala de aula discursos, né, que são incorporados de forma banalizadoras, normalizadoras pelos nossos alunos e alunas, né, e que acabam sendo convidados a perpetuá-las. Né? Então, a Suzane, ela trabalha com algumas imagens, gente, né, partindo principalmente, né, de imagens que produzem uma continuidade, né, de um homem viril, dominante, né, inteligente, público, né, político, e de uma mulher que é reduzida à sua condição de vítima, né, e que, hora ou outra, como a gente falou na semana passada,
hora ou outra, aparece, né, lutando aqui, né, feminismo ali no século XIX ou XX, né, rapidamente um feminismo ali, né, mas a presença da mulher no ensino de história, ela é repleta de lapsos temporais, né, gente? Ela aparece e desaparece da história. E aqui eu estou me referindo à mulher branca, né? Porque quando é a mulher indígena e a mulher negra, elas nem sequer aparecem, né? E quando aparecem, os seus corpos são objetos de ações masculinas, né? Ligadas à reafirmação de ações masculinas de virilidade, de poder, de dominação, né? Então, a Suzane vai pensando alguns exemplos, né, dos livros didáticos, de vários, acho que são 8 livros didáticos, né, que ela estuda, e que ela vai pensando ali, então, a figura da mulher que sempre aparece como objeto do saque, né? O saque da mulher se dá por meio do estupro, né? Ela aparece sempre na Idade Média, na colonização, né? Nas relações com o Oriente, né? Ela aparece sempre como parte de uma ação naturalizada dos homens, né? Que é esta ação sempre de virilidade, de ataque, né? De guerra. Ela sempre aparece como o objeto da guerra, né? Como parte de uma ação natural dos homens, que é atacar, que é violentar. Então, o estupro aparece sempre naturalizado, né? Como se as mulheres na história coubesse receber essas ações, e nenhum dos livros, depois vocês dizem se eu estiver errada, se vocês tiverem outra experiência, né? Mas na minha vida como professora da educação básica, foi isso que eu também vi, né? Essas mulheres que não recebem outro destino na história a não ser trabalharem no espaço privado e doméstico, né? Aparecerem como escravizadas e frutos do desejo do Senhor, como objetos de exploração, procriando escravizados, mais escravizados, como bruxas que são queimadas na Idade Média, né? Como razia de guerra, sempre reforçando esta relação binária, hierárquica e opressiva, sem que isso seja discutido pelos livros didáticos, né, gente? E sem que isso seja discutido por outros meios que a gente possa trazer para a sala de aula, né? Mas nós não falamos, por exemplo, que o movimento pela anistia foi iniciado por mulheres donas de casa, né? Irmãs, filhas, esposas, né? Companheiras de homens que estavam exilados, que estavam presos, né? Que haviam sido assassinados, né? Então, nós sempre passamos por uma história de mulheres que ou são vítimas ou são heroínas, né? E esta mulher ordinária do cotidiano, com as suas resistências cotidianas, né? Parece que elas não cabem na historiografia. Na historiografia até andam cabendo, mas no ensino de história não está acompanhando, né? A gente percebe um descompasso, né, nessas mulheres. E aí, muitas vezes, a justificativa é que não há fontes, né? Não há fontes sobre a história das mulheres, não há fontes sobre a história da população LGBTQIA+, não há fonte para a população indígena
que não lida com a escrita. Então, aquilo que não é escrito não cabe na história eurocêntrica, né? É preciso fontes, quando, na verdade, não é a ausência de fontes, é a ausência de uma vontade política, né? É a ausência de um posicionamento claro, né? Uma vez que quem escolhe, elege, constrói, cria fonte, somos nós, né? Somos nós que escolhemos ali que aquela cultura material, aquela fala, não é? Aquela experiência, ela pode vir a se tornar uma fonte para a história. Não é? Depende de como nós olhamos, do que é que nós queremos discutir, que experiências nós queremos tratar. Não há ausência de fontes, porque é preciso até, é possível até mesmo perceber por uma fonte produzida por quem a gente chama de dominador, perceber as entrelinhas das resistências, né? Perceber as entrelinhas das resistências. Eu sempre costumo dizer para as alunas que trabalham com aquele material que é o Manual das Bruxas, né? Por exemplo, criado no século XVI pela Inquisição para perseguir as chamadas bruxas, né? E quando a gente percebe a forma como é o martelo, né, das bruxas, como esse material é usado, ele é usado sempre para dizer das bruxas, das mulheres dissidentes da religião católica, da punição, da perversão, né? É sempre uma mulher negativada pela história, né? E eu digo sempre para as meninas observarem o seguinte: observem que o Manual das Bruxas não fala de uma mulher pervertida, negatizada, criminosa, fala de uma mulher resistente, inteligente, de uma mulher que, né, é preciso que o manual seja criado para persegui-la, porque ela existe, né? Esta mulher, né, ela precisa ser entendida no contrapelo, como dizia Walter Benjamin, né? Nós podemos até falar da violência contra as mulheres, mas não questionamos a masculinidade que constrói esta violência, né? Não problematizamos que esta é uma masculinidade entre tantas. Nós estamos falando de uma masculinidade reforçada historicamente. Quando eu entrevistava os homens, né, que foram para a guerrilha, havia uma história muito interessante entre eles, né? Uma coisa que eu percebi fortemente. Uma história enquadrada, né, gente? Uma história em que o discurso era o mesmo. As datas são as mesmas, não é? Então há uma negociação na narrativa de uma determinada masculinidade, né, hegemônica. A ideia da força, da virilidade, dos enfrentamentos, não é? Uma história sempre pública, uma história que não passa pelo privado, que não passa pelo afeto, que não passa pelas relações íntimas, não é? E eu sempre, no final das narrativas deles, eu fazia uma pergunta que era: você nunca teve medo? Não é? Porque são histórias que não mostram nunca a fragilidade, nunca o medo, né? Uma outra pergunta que eu fazia a eles: e a sua família no processo? Como é que ficava? Né? E eram momentos, inclusive, em que estes homens tão poderosos tremiam as mãos, gaguejavam, porque não estavam preparados para contar uma história da fragilidade, né? E, ao contrário, as mulheres que eu entrevistava e que não foram para a guerrilha, algumas foram, né, mas a maioria não, elas me contavam uma história da fragilidade, que no final era força, né, de mulheres que ficavam em casa com 4 ou 5 filhos, de mulheres que estavam
encerradas no espaço doméstico pelos maridos, mas que, diante da violência do Estado, saem das casas, vão para o enfrentamento, ocupam espaço público, vão para as prisões, organizam a família, militam na vizinhança, usam seus filhos como parte da militância. Mulheres que se revelam, não é, numa força e num empoderamento que nasce não da militância política, mas de uma militância afetiva. E a história dessas mulheridades não está nos livros. Né? Por isso é que eu sempre fazia questão de ir para a sala de aula e contar as histórias dessas mulheres para os meus alunos e alunas. Né? Essas mulheres que também contribuíram, né, para transformar a história. Eu parto de uma fala de um aluno meu, um ex-aluno meu. Ele foi meu aluno em 1996. Hoje, ele é um professor de história maravilhoso. E ele, uma vez, ele estava fazendo um curso meu de história pública, e ele falou assim: Martinha, eu converso com os meus alunos, eu dialogo com eles, eu pergunto sobre as experiências, eu peço para que eles tragam as coisas da sua vida como fontes, objetos, né? Eu peço para eles escreverem coletivamente o que eles pensam sobre a história, eu negocio com eles produção de conhecimentos. Isso não é história pública? Né? E eu disse a ele, sim, isso é história pública, independente de você ter um computador na sua escola, independente de você trazer debates da história. Nós estamos enlouquecidas, gente, querendo disputar. Na minha época, lá na década de 80, na minha época, essa é a minha época também, né? Mas na minha época, de menina, quando a gente estava fazendo aqueles debates todos, a gente ficava assim, meu Deus, e a televisão? Como que vamos concorrer com a televisão? Né? Olha, os alunos assistem televisão. Mal sabia a gente lá na década de 80 que o negócio ia ficar muito pior. Né? E hoje o professor e a professora falam assim, é isso, e o celular? E a internet? Como vamos concorrer com tudo isso? Nós não vamos concorrer com nada, porque a internet é uma coisa, a TV é outra, o cinema é outra coisa, e aula é outra coisa. O conhecimento de uma sala de aula é outra coisa. Nós não temos que concorrer, nós temos que problematizar tudo isso com os nossos alunos. Eu não sou obrigada a agora fazer um curso de mídia digital para me tornar uma boa professora. Se eu puder, que bom, mas e se eu não puder? E se eu for uma professora lá na periferia, lá na roça, de uma escola que não tem computador, né? A Anita Luquezzi e o Bruno Leal, que são hoje os grandes da história pública digital, né? Eles sempre fazem referência a isso. Olha, nós vivemos hoje numa sociedade em que 47% das escolas não tem mídia digital. E a pandemia escancarou isso. Né? A pandemia deixou ainda mais claro, vocês que estão nas escolas, né? Eu acompanhei as escolas aqui em Alfenas, né? A maioria dos alunos da escola pública não tinham acesso à internet. Né? Se vira professor, né? Se vira professora. Mas o meu aluno não tem internet. Não, você pode trabalhar com o celular. Sim, mas os alunos têm o celular, mas eles não têm Wi-Fi que dê conta deles entrarem numa aula, por exemplo. Eles têm lá o seu 3G, o seu 4G, que vai acabar se ele entrar numa aula ou em várias aulas, sendo que ele não tem Wi-Fi, ou às vezes não tem computador. Ele tem um celular, se tiver um celular. Então, assim, eu acho que é possível a gente fazer muita coisa, gente, sem essa neura. É lógico que se você puder usar as mídias digitais, será lindo, mas se você não conseguir usar, E é por isso que eu conto essa historinha da quinta série, porque os meninos e as meninas,
produziam um livrinho escrito à mão. Eles não tinham computador, né? Eles tinham um livrinho escrito à mão, em que eles colavam a foto da família. E, Eliana, uma história que eu vou aqui compartilhar, que eu achei maravilhosa. Uma vez eu pedi a eles e a elas que trouxessem fotos da família. Trouxeram. E daí uma das fotos que me chocou foi uma foto em preto e branca, muito antiga, que um aluninho trouxe. Era uma foto de uma criança dentro. Daí agora vou abrir aqui para interpretações, porque eu não sou nordestina, né? Mas nesta foto havia um caixão com uma criança, né, morta, a família ao redor do caixão, toda, né, com pose. A criança tinha os olhos abertos. E quando eu vi aquela foto, e aquela criança me trazendo aquela foto com tanta naturalidade, nós que somos dessa sociedade urbanoide, racionalista, iluminista, incapaz de compreender outras culturas que não sejam a nossa figura narcisística, né? Eu olhei aquilo e achei um horror. Como pode alguém ter fotografado uma criança morta no caixão? Blá, 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 blá. E daí aquele aluninho, na hora que eu pedi para que cada um falasse da sua fotografia, e ele me disse: professora, esta fotografia é a fotografia do meu irmão, né? Ele está de olhos abertos porque a gente acredita que uma criança de olhos abertos encontrará Deus mais rapidamente, será recebida pelos anjinhos, né? E nós ficamos do lado do caixão porque ele faz parte da nossa família, né? E porque a gente queria homenageá-lo. Olha a minha mentalidade paupérrima, né? Paupérrima, com uma visão de morte, porque nós da zona, né, da zona urbana temos medo da morte, né? Ficamos adiando a morte, toma remédio de todo tipo, faz plástica, né? Põe um umbigo na testa. A gente quer retardar a morte, né? A gente tem vergonha da morte, né? E a gente não consegue enxergar a delicadeza, né, a sensibilidade. E precisou aquele menininho da quinta série dizer para mim: professora, é isso que a gente pensa da morte. Né? Então, a partir desse material que eles foram trazendo, eles foram fazendo o seu livrinho. Eles não tinham livro didático. Hoje, as escolas recebem livro didático, eles não tinham. Então, o que a gente fazia? Vamos produzir vamos produzir o nosso próprio livro. E daí, depois que a gente fazia a discussão em sala de aula, eles, no finalzinho da aula, criavam o seu livro didático. Eles escreviam lá, capítulo 1, hoje aprendemos tal coisa, e eles iam escrevendo, e colava desenho, recortava a revista. E no final, a gente chamava as avós e as mães, né, e os pais também, se quisessem vir, né, e eles entregavam esse livrinho para a família como... eu acho que tinha um monte de significado, né, gente? O afeto, mas a ideia do, olha, eu aprendi, né? Olha aqui, está aqui. E não é um produto, é muito mais do que um produto, né, gente? Esse produto está carregado de emoção, de afeto, e daí a gente fazia o chamado chá das avós. E no chá das avós, cada um trazia aquilo que tinha, se não tinha, os professores compravam, né? E daí a gente fazia uma festa, celebrava a vida. Os meninos e meninas cantavam as músicas cantadas por seus antepassados, né? Cada um trazia uma música, alguns dançavam, se vestiam, então era forró, era música japonesa, era música italiana, não é? Era a música do candomblé, não é? Havia ali a oportunidade de todo mundo saber uma história de pessoas que tinham nome, e essas pessoas que tinham nome eram as pessoas das suas famílias, né? E que faziam parte da chamada grande história, que não estava no livro deles. Mas aí, eles eram capazes de sanar essa ausência do livro, não complementando o livro, questionando o livro, que é isso, né? Quando a gente pergunta para os nossos alunos, eu estou lá dando canudos, eu tenho que perguntar, faltou alguém.
Quem faltou na aula de Canudos? Né? Quem que não está aparecendo nessa história aqui? Cadê? Cadê mulher? Cadê? Cadê a negritude? Cadê os indígenas e as indígenas? Cadê? Né? E não é no sentido, olha, está faltando, vamos completar. Não, está faltando, por quê? Tem que problematizar com os alunos e alunos. Por que está faltando? Ah, esqueceram? Não é um esquecimento, é um posicionamento. Né? É uma concepção de história. A gente precisa dizer para os nossos alunos e alunas, quem está escrevendo o livro didático, por que, que o livro didático é assim? Por que, que o PNLD dizia que as mulheres tinham que estar nos livros didáticos e elas não estão, continuam não estando nos livros didáticos? Né? Por quê? Né? O predomínio é de uma história viril, de uma masculinidade que, inclusive, omite outras masculinidades. Né? Nós temos uma masculinidade periférica, né? Uma masculinidade que também sofre com as relações de poder, uma masculinidade negra, uma masculinidade indígena, né? E parece que a gente está ensinando na história só a história da branquitude. A gente não questiona a branquitude, né? A gente não questiona essa masculinidade. E passa, né? A gente usa esses vocabulários, né? Então, eu lembro quando eu entrevistava os homens que eles diziam isso que a Eliane falou. Ai, a minha mulher atuava nos bastidores. E eu ficava assim, o que é atuar no bastidor, né? Aí o cara contava assim, olha, a minha mulher foi quem guardou as minhas armas embaixo da nossa cama. A minha mulher é que dava comida para os guerrilheiros. Né? A minha mulher que lavava a nossa roupa. Né? A minha mulher que, à noite, ia para o fundo da casa e queimava todos os nossos documentos e enterrava. A minha mulher é que cuidava dos filhos. E aí ele tem coragem de dizer que ela estava no bastidor. Não é? É como a sua mãe, né? Renunciou a uma série de coisas, criou 14 filhos, e ela continua no bastidor, porque a gente tem uma concepção, e isso está no ensino de história, de que trabalho é coisa dos homens, porque o trabalho é coisa pública, e aí este trabalho feito na casa não é trabalho. E por isso que a gente demora tanto para reconhecer os direitos trabalhistas da mulher que trabalha em casa. A gente não discute isso. A mulher que trabalha em casa não trabalha. Não é? E aí, como a gente faz uma discussão jogando o trabalho para o público, olha, a mulher, então, passou a trabalhar a partir do século XX. Que mulher passou a trabalhar a partir do século XX? Né? Olha as escravizadas trabalhando séculos. Né? As indígenas não trabalham. Né? A mulher que cuidou dos seus filhos não trabalha. Né? Olha, a mulher se libertou, né? E foi trabalhar. Se libertou do quê? Ou ela foi dobrando, triplicando a sua jornada de trabalho? Né? Porque a gente não questiona a história do privado. Está sempre discutindo a história do público. E a história do privado? E a história das relações de gênero? E a história do prazer, do corpo feminino? E a história da maternidade, da maternagem? Né? E a história dos trabalhos dentro de casa? Né? Eu ouvi histórias belíssimas, gente, nas entrevistas com os guerrilheiros, né? De uma guerrilheira, inclusive. Ela me dizia assim, toda vez que eu saía para a rua, minha mãe me chamava e me dava duas coisas, um par de meia e um livro. E ela dizia assim para mim, filha, se um dia te prenderem, você sabe que você vai sofrer barbaridades, né? Mas sabe como é que você vai resistir? Você vai botar uma meia para não passar frio na cela e você vai ler um livro, né? Porque a palavra é o livro que vai te fortalecer. Aí deixa eu contar uma história, então. Daí, olha que história, gente. Uma das mulheres que eu entrevistei, guerrilheira, ela foi presa.
E a primeira coisa que o delegado disse para ela foi: filha, você é tão bonitinha, você não quer casar? E ela na hora sacou: ah, então esse é o jogo. Olha a ideia da tática. Esse é o jogo. Eu respondi para o delegado: eu quero casar. Eu quero casar, o meu sonho é casar, eu estou aqui só porque eu trouxe marmita para o meu namorado, para o meu irmão, eu não sei nem o que está acontecendo nesse país. E ela foi liberada. Mas ela era uma guerrilheira. E ela foi presa de novo. Quando ela foi presa de novo, ela pensou: vou contar a mesma história. Eu estou aqui trazida pelo meu namorado, pelo meu irmão, eu não sei de nada, por favor, eu sou uma mulher que quer casar. Ela assumiu o discurso da sociedade, né? E ela foi solta. E ela foi presa de novo. Só que quando ela foi presa de novo, ela foi denunciada por um homem, por um dos companheiros do grupo armado, né, que não aguentou a tortura. Não estou fazendo julgamento nenhum, né, cada um sabe, só quem foi torturado sabe o limite da sua dor, né, e ela acabou sendo denunciada. Então, quando ela foi denunciada, ela caiu na mão do mesmo torturador. E esse torturador disse para ela: ah, então é isso, você é de fato uma guerrilheira, né? Você pensa que você me engana? Você é de fato uma guerrilheira, você é irmã de fulano, é namorada de ciclano, todo mundo é da VPR, você é uma guerrilheira, lá. E ela ali presa já no pau de arara, ela falou: vou contar a mesma história. E ela contou pela terceira vez. Eu não sei de nada, eu estou aqui sem querer, me perdoa, lá se fez de... Eu queria muito casar, fiz tudo por amor, lá. E ela disse: e sabe o que aconteceu? Aquele torturador que me prendia pela terceira vez sabia que eu estava mentindo. Finalmente, ele se tocou que eu tinha enganado ele 3 vezes. E sabe qual foi a atitude dele? Aceitou a minha história, porque como homem, ele não poderia jamais dizer a uma mulher que ele foi enganado por ela 3 vezes. Então, ele se deixou enganar e não assumiu que estava sendo enganado finalmente. E eu fui liberada pela terceira vez, né? Então, numa sociedade de relação hierárquica, né? Como ela sacou: ok, vocês querem que eu seja idiota? Vou fazer o papel de idiota, né? E assim vou enganar vocês. Vamos pesquisar a história dessas pessoas e vamos dar vida à história dessas pessoas, né? Eu acho que fazer história pública, isso que você está falando, né, Eliana? Fazer história pública é trazer a vida para a história, né? Trazer as vidas para a história, né? É subverter. Eu não vou deixar de falar, né? Não é substituir uma história pela outra, entende? Não é, ai, agora nunca mais falo do Rousseau porque ele é o machista. Não, né? Não é eliminar uma história pela outra, mas é mostrar o confronto na história, né? É trazer o embate para a história e sair deste binarismo homem-mulheres. São masculinidades, feminilidades, mulheridades diversas, né? Que não podem ser objetificadas. E vamos pensar aqui na Lélia Gonzalez, né? E na Bell Hooks. Eu acho que vocês vão ter um debate maior, né? Uma das aulas prevê uma discussão, então eu não vou me alargar nessa discussão, né? Mas só para a gente pensar os questionamentos que a Bell Hooks e a Lélia Gonzalez fazem dessa história que dá lugares às mulheridades negras, né? Lugares de objetificação, de inferiorização, né? De outrização, como diz a Grada Quilomba, né? Elas se tornam outras na história e são desprezadas, são objetificadas. A própria Bell Hooks diz: o lugar que deram às mulheres negras na história convenceu as mulheres negras de que elas seriam incapazes de amarem e de serem amadas. Quando eu entrevisto as mulheres trans e as travestis, elas me dizem a mesma coisa. O lugar que vocês os colocaram na história é o lugar do não amor, daquelas que nasceram e que devem existir para serem usadas, devem ser úteis aos homens brancos, às mulheres brancas, né? Porque também não questionam
o papel das mulheres brancas que também oprimem e que também exploram as suas irmãs negras, né? As suas irmãs indígenas, as suas irmãs LGBTQIA+, né? Os feminismos hegemônicos que falam em sororidade, como diz a Bell Hooks, né? E que imaginam a sororidade possível entre mulheres desiguais, em que não se questiona a exploração e a desigualdade entre as mulheridades, né? E que ensinam as mulheres negras de que elas não devem se amar, né? Devem viver na solidão, devem ficar sozinhas, assim como as mulheres trans, né? As mulheres trans me dizem, quando eu ando de braço dado com meu namorado na rua, eu me envergonho, e me envergonho por ele, porque eu sei que está todo mundo olhando e falando mal dele. De mim eu já estou acostumada, eu sou uma travesti, eu já estou acostumada a ser ofendida, eu tenho dó do meu companheiro cis, que quando anda com uma mulher transgênero, é desqualificado como homem. Né? Então, elas aceitam a naturalização da ofensa aos seus corpos. Pobre do homem cis, né, que me assumiu uma aberração como sua companheira. Né? Nós precisamos questionar esta naturalização de que determinadas mulheridades ou feminilidades sejam ofendidas, sejam destinadas ao não amor. É por isso que a Bell Hooks diz, é preciso construir o amor. Né? E ela diz, o amor político, histórico, começa pelo amor próprio, pela produção do amor próprio. E eu digo, pela produção do amor próprio em sala de aula. Que as nossas alunas negras, os nossos alunos negros, as nossas alunas e alunos LGBTQIA+, os nossos alunos e alunas indígenas, periféricos, tenham orgulho de serem quem são. E nós, como professores e professoras, precisamos mediar a construção desse orgulho. Né? Trabalhar história pública é produzir orgulhos de existência. Né? Não é ficar falando de iluminismo de uma forma tão vaga que não significa nada para o nosso aluno. Esta liberdade lá do século XVIII significa o quê? Para esta aluna da periferia, para esta aluna da roça, para esta aluna do urbano. O que é liberdade? Naquela escola, como se dão as relações de gênero na escola, dentro da sala de aula, como se dá a relação de gênero entre professores e professoras. Né? A Guacira Louro diz, a escola é feminina, porque, em sua maioria, discentes e docentes são mulheres, mas a escola é masculina, porque as posições de poder, os currículos, o conteúdo são masculinos. E nós não questionamos isso. Como pode uma escola ocupada pela maioria de corpos ditos femininos ter a relação de poder marcada pelo currículo, pela história, pelo livro, pela coordenação, pela direção de corpos masculinos? Nós precisamos discutir isso com os nossos alunos e alunas e alunos e precisamos produzir os orgulhos da existência. Tá? Que os nossos alunos e alunas e alunos olhem para trás e tenham orgulho dos seus antepassados. A Jaqueline Jesus, que é uma intelectual trans, né? Ela estudou uma figura de uma travesti negra na colônia. Né? A Chica Manicongo, né? Uma travesti, uma escravizada travesti negra que existiu na colônia, né? E que nós ignoramos historicamente, porque a nossa história é uma história cisgênera. Né? Na nossa história não cabem pessoas LGBTQIA+, mesmo quando a gente fala dos negros, das negras escravizadas. Né? E quando a Jaqueline Jesus traz a história da Chica Manicongo, né, dessa travesti negra, ela está dizendo assim, prestem atenção na história,
há outras sujeitas na história que vocês estão ignorando, tá? Que vocês estão escondendo, omitindo, atrás de uma ideia de direitos humanos. Quem são os humanos dos direitos humanos, não é, Eliana? Quando a gente defende direitos humanos, quem são os humanos que andam tendo direito na história? Quem são os humanos que andam tendo história na história? Quem são os humanos sendo ouvidos em sala de aula? Quem são os humanos pensados pela história pública? Né? Trazer a história dessa travesti negra na escravização brasileira é transformar o olhar sobre a história. Por que eu não posso trazer a história dessa travesti negra numa sala de aula quando eu discuto escravização, para que a minha aluna travesti entenda que ela tem história? Né? E que essa escravizada travesti negra não era uma vítima da exploração apenas, ela era uma resistente que coloca no seu corpo símbolos de uma feminilidade que produz um julgamento a ela sobre da Inquisição, mas que ela enfrenta, né? Ela enfrenta a Inquisição com o seu corpo travesti. Né? Nós precisamos falar dessas resistências, gente. Não reduzir tudo a uma ideia de exploração econômica, que é o que a Lélia Gonzalez diz, né? A Lélia Gonzalez diz: os brancos e brancas falam da nossa história, nos reduzindo em seus livros a negras objeto de exploração. Negras objeto de exploração física, negras objeto de exploração econômica, como se as mulheres negras escravizadas não tivessem tido outro papel na história, como se elas não tivessem conhecimentos, fazeres, relações importantes. Assim como a gente reduz as mulheres da periferia a mulheres da periferia, como se elas não tivessem histórias de lutas para nos contar. E celebração da vida, gente, celebração da vida, né? Uma das mulheres travestis, ou mulheres trans, ou travestis, né? Porque elas não se nomeavam indistintamente, essa distinção é uma distinção da academia, né, gente? Uma delas me disse: eu só vou lhe contar coisas bonitas, professora, porque a minha história é muito bonita. E aí você chegou para contar a minha história, que é bonita. Entendem que a gente olha a pessoa travesti, a pessoa negra, a pessoa indígena, e espera dessas pessoas a tragédia, a vitimização, não é? Como se elas também não celebrassem a sua existência, como se elas não tivessem orgulho, e quando a gente leva para a sala de aula o debate, novamente a gente revitimiza as histórias. Não é? Passando para os nossos alunos uma concepção de que não há saída, uma concepção de que o destino deles é o sofrimento. Nós temos que tomar muito cuidado com as formas que a gente tem tratado a história dentro da sala de aula. Né? Uma história que muitas vezes não traz esperança, né, gente? É importante que a gente denuncie a injustiça, mas é importante que a gente também promova a esperança. Não é? Eu sempre pensava isso, sabe? Quando eu entrava numa escola da periferia e pensava assim, mas que contribuição é essa que eu estou dando aos meus alunos? Produzir ainda mais o sofrimento? Ou reconhecendo o sofrimento, eu possa construir com eles a esperança, o amor, como dizia Bell Hooks, né? A consciência política de que é possível transformar. Para mim, produzir história pública é produzir processos de esperança, abrir portas. Né? Pode ser de outro jeito, poderia ser outra história, pode ser outra história. Temos que nos resignar a uma história que nos reduziu à objetificação. Podemos produzir outros caminhos? Né? Eu acho que podemos.